eu acho que eu só tenho, para começar a minha fala, né, só tenho a agradecer a todo mundo que esteve presente nessa trajetória da minha formação, né, da minha formação como professor, como pesquisador, como pessoa, né, e tendo passado por todos esses territórios. Nós falamos ali do território, somos todos territorialistas, né? Porque a minha formação é da geografia, né? Eu sou um geógrafo de graduação, bacharelado em licenciatura, sou mestre, doutor em geografia e também muito leitor, muito estudioso da obra de Milton Santos, da obra de Henri Lefebvre, né? Esses mestres todos que nos iluminam aí na nossa geografia urbana, né? Então, eu só posso ser grato a todo mundo que esteve na minha formação. E por que eu digo isso para vocês? Porque, na verdade, e também sou grato também por esse momento, por esse encontro que nós estamos agora, né? Que eu acho que essa é a primeira vez que eu falo da minha pesquisa aqui no Butantã para um público um pouco mais estendido. Porque essa pesquisa que eu fiz foi no doutorado. Eu fiz uma tese de doutorado, cujo título era Reprodução do Urbano nas Tramas da Metrópole, Operação Urbana Consorciada Vila Sônia. E essa pesquisa, né, esse doutorado ele foi defendido em 2013, portanto já fazem 6 anos, né, esse ano completa 7 anos da minha defesa. E eu posso dizer para vocês que de lá para cá a minha vida fez assim. Né? Era isso e fez isso. Então acho que a minha trajetória também tem um pouco a ver com isso, né? Com a minha visão que eu tinha naquela época em relação ao Butantã, em relação a São Paulo, e a visão que eu tenho hoje de Butantã e de São Paulo, né? Eu agradeço inclusive a Ana, que falou antes de mim, por ter trazido o Rio de Janeiro. Agradeço mesmo. Por quê? Porque atualmente eu trabalho numa universidade que fica na periferia da região metropolitana do Rio de Janeiro, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que fica em Seropédica, né, o campus principal. Eu trabalho lá, vou e volto semanalmente porque moro em São Paulo, né? Mas essa é uma outra história. Mas a história é o seguinte, a história é que trazendo o Rio de Janeiro para cá, eu me sinto muito mais acolhido, por incrível que pareça. Porque eu sou paulistano, né? Na verdade, paulista, nasci em Cotia, mas nasci em São Paulo, enfim. Eu sou de Cotia, no caso, né? E a Raposo Tavares sempre fez parte da minha vida, né? Das minhas trajetórias de vida, dos meus deslocamentos, nas minhas aproximações com o território, nas minhas vivências. Então, e toda essa perspectiva da evolução urbana desses lugares no entorno da Raposo Tavares sempre fez parte das minhas curiosidades, desde criança, né? Acho que eu nasci geógrafo, né? Não sei, talvez eu tenha nascido geógrafo porque eu sempre gostei muito de mapas e etc. Fazia mapas quando era criança e até hoje eu faço mapas. Não tiro o olho do mapa, até hoje. Então eu queria entender como essa região ela foi se constituindo ao longo do tempo. É engraçado que eu só consegui me aproximar dessa região para estudá-la no doutorado, né? E foi justamente o período em que eu morei no Butantã. Morei aqui entre 2009 e 2014. E que foi justamente o período da realização da minha pesquisa nesse doutorado. Então, um pertencimento meio quebrado, né? Porque afinal de contas eu venho de Cotia, vim para a USP fazer minha formação, trabalhava em outros lugares, em Taboão da Serra, em Barueri, enfim. E o Butantã para mim foi um local de moradia somente, e local de estudo. Mas enfim, isso foi me aproximando com algumas das questões que o Butantã também poderia me trazer. Então assim, eu estou falando esse contexto para vocês entenderem, tá? Isso aqui virou um livro, 2016 eu publiquei esse livro aqui chamado Operação Urbana e Lutas Sociais, o histórico da propriedade do Butantã e da reversão da Operação Urbana Consorciada Vila Sônia. Então, esse momento de 2009, 10 até 2012, 13, foi o momento em que de fato eu me envolvi com essa pesquisa sobre o Butantã, tanto sobre a história do Butantã, né, essa conformação sociopolítica, quais foram os fatores que levaram à constituição desse Butantã contemporâneo,
Mas isso também, essa curiosidade que eu tinha em relação a esse lugar aqui, a esse território, né, a essa região, né, usando aí os termos da geografia, nossos conceitos que a gente tanto mobiliza, eu fui atrás da operação urbana. E foi a partir da operação urbana que eu vim estudar o Butantã, né? Entender, afinal de contas, o que significa uma legislação de exceção? No planejamento urbano, o que significa vender uma possibilidade a mais de construir e tornar isso um título negociável em bolsas de valores? Que cidade é essa que se constitui a partir dessa condição? O que significa essa economização do território? Já que a gente fala de território, a gente fala de um território economizado e de territórios do capital. E o que significa também uma operação urbana cujo motivador foi uma das coisas que apareceu nos discursos das audiências públicas, que na verdade eram parlatórios públicos, porque quem falava era a prefeitura, né? A população falava, mas não tinha diálogo, né? Isso, quem acompanhou a questão da operação urbana aqui durante aqueles anos sabe disso muito bem. O que significa, por exemplo, a gente achar que o motivador da operação urbana Vila Sônia seria a chegada do metrô aqui, né? E daí eu pensando o seguinte, mas poxa vida, mas o metrô chegou a outras regiões da cidade de São Paulo. Não foi somente ao Butantã que chegou. E por que no Butantã isso motiva uma operação urbana? E para eu entender isso, eu tive que recorrer ao histórico da formação do Butantã. E eu digo para vocês que quando eu comecei essa pesquisa lá em 2009, eu achava, poxa, a USP está no Butantã, então eu vou conseguir encontrar muito material sobre a história do Butantã. Ledo engano. Tinha pouquíssima coisa disponível. Poucas pessoas tinham se debruçado sobre isso, né? Então, isso me espantou. Falei, caramba, como é que pode isso, né? E daí, um trabalho de formiguinha, talvez pioneiro em alguns sentidos, mas claro, contei com a ajuda de muita gente. Vou até citar os nomes, eu cito os nomes sem nenhum problema. Maria José Querido, por exemplo, que escreveu em 99 um livro chamado Butantã e Suas Veredas. A partir dos referenciais que ela foi apontando, eu fui chegando até esses documentos originais. Eu fui até o arquivo do município de São Paulo, depois eu fui acessando as edições do Diário Oficial do Estado de São Paulo. Também conversei com a Cecília Pellegrina aqui do Ponto do Querosene também, que me deu algumas referências. E a partir desse mosaico de referências, eu fui começando a montar esse complexo quadro desse histórico do Butantã. Que na verdade isso corresponde ao primeiro capítulo da minha tese, porque minha tese é dividida em 3 capítulos. Então a primeira seria um histórico do Butantã, a segunda, um histórico da operação urbana, do instrumento de operação urbana e da operação urbana Vila Sônia, de onde isso veio, e terceiro, as lutas. E considerando que essa operação urbana Vila Sônia, de certo modo, ela sintetizava muito do que esse território representa. Por quê? Em algum momento porque a operação urbana ela foi crescendo, né? O projeto da operação urbana começou pequeno lá no plano diretor estratégico de 2002, depois cresceu no plano regional estratégico de 2004 e depois cresceu mais ainda e foi incorporando outros lugares mais empobrecidos, inclusive com esse álibi social de que, olha, vendendo o CEPAC nós vamos construir moradias populares. Mas enfim, então, como eu achei que isso sintetizava, então eu achava que isso merecia uma pesquisa histórica um pouco mais consolidada também. Os detalhes estão aqui, quem quiser acessar esse livro, né, vocês, eu tenho até aqui alguns exemplares aqui, de ver isso, mas o que eu posso dizer da história do Butantã? O Butantã, essa região urbana que hoje corresponde, grosso modo, a essa subprefeitura, né? Ou seja, esses 5 distritos que fazem parte do Butantã, é uma região de uma urbanização muito recente na cidade de São Paulo. E sendo que, comparando com o Rio de Janeiro, que foi a primeira grande cidade desse país, o crescimento de São Paulo talvez tenha uns 50 anos de delay em relação ao Rio de Janeiro. Isso é uma coisa que a gente percebe quando a gente vai para o Rio e percebe aquela urbanização. Então isso deu uma certa qualidade específica a essa região. Por quê?
No período colonial, isso daqui tinha uma perspectiva estratégica muito importante de conexão entre o Planalto de Piratininga e o interior. E esse sertão que estava para ser explorado. Rota de bandeirantes no primeiro período, no início da colônia, né, lá no século XVI, século XVII. A partir do século XVIII, consolida-se como um desses territórios das monções, ou seja, desses tropeiros que faziam comércio entre São Paulo e Mato Grosso. Então esse aqui é o local de passagem de tropas de Muares e de outras tropas também, por caminhos terrestres, passando por cima desses divisores de água, passando pelos fundos de vale dos rios que cortam essa região, os principais, como todos nós sabemos, Rio Pinheiros, ali que separa, né, parece que separa até perspectivas diversas de urbanização. Parece que o centro começa de Pinheiros para lá, né, a gente tem essa ideia, né, e a gente acha que isso aqui é uma outra coisa, né, do rio para cá, mas enfim, o Rio Pinheiros como grande tributário dessa outra rede hidroviária que nós temos aqui, o Ribeirão Pirajussara, Ribeirão Jaguaré e depois os outros rios que vão chegando até esses rios. Então, na verdade, essa perspectiva geomorfológica, hidrográfica, ela foi condicionando essa conexão desses caminhos todos no interior, por onde passavam esses caminhos. Só que a partir do século XIX, o que vai acontecer? Nós temos aí a implantação das primeiras vias férreas de São Paulo. As vias férreas de São Paulo, exatamente para evitar essa sinuosidade dos caminhos antigos, evitar terrenos mais difíceis de serem trafegados por locomotivas, por comboios de trem, foi preferindo muito mais esses leitos dos rios, as terras mais baixas e mais planas, do que essas áreas aqui mais com esses mares de morros que nós temos aqui. Então o que acontece? O Butantã fica recanteado em relação a esses fluxos a partir do século XIX. Então o que acontece? Talvez Osasco, depois Carapicuíba, que é um pouquinho mais recente, mais Barueri, Itapevi, todos esses lugares começam a ter uma urbanização um pouco mais acelerada, enquanto que o Butantã, durante algum tempo, vamos pensar assim, até a década de 40, 50, tem uma urbanização muito acanhada ainda. Então, por exemplo, o professor Nuno falou aqui daqueles mapas, do Sara Brasil, né, dos anos de 30, né? Então, que vamos dizer assim, acho que é o primeiro mapeamento detalhado dessa região, né? Que mostra exatamente isso. Eram pouquíssimos núcleos urbanos que existiam aqui. E mais, eu chegando a esses arquivos, né, no Diário Oficial do Estado de São Paulo e outros arquivos, eu fui percebendo o seguinte, que olha, e também as atas da Câmara de São Paulo, eu fui percebendo que essa região, mesmo não tendo uma urbanização tão evidente no primeiro momento da história de São Paulo, né? Essa região ela já foi objeto de muitas disputas por terras, já naqueles tempos, já no século XVIII, já no século XIX, já desde o momento em que as terras dos jesuítas foram convertidas a terras da coroa portuguesa, na época de Marquês de Pombal, né? Na época em que a colônia brasileira ela foi se reconfigurando político-administrativamente falando. E essas terras depois, por incrível que pareça, muitas delas foram até leiloadas. Eu até falo aqui de uma sessão de leilão de terras de 1779, onde, por exemplo, a Fazenda Butantã foi uma dessas terras que foram leiloadas, tanto quanto terras de Pacaembu, terras de Alto de Pinheiros, que naquele tempo não tinham esses nomes, eram outros nomes, né? E que depois, no século XX, foram justamente as terras que foram adquiridas pela Companhia City, que foi uma das principais indutoras dessa urbanização, né, de cunho de valorização imobiliária para essa região oeste de São Paulo. Ou seja, com o Pacaembu, que é o primeiro Jardim América, né, onde fica lá o jardim que configura aquilo que nós chamamos genericamente de jardins, né? Jardim América, Jardim Europa, que não é da Companhia City, mas é o mesmo padrão de urbanização, é a mesma coisa daquela cidade, da cidade de Jardins, é o mesmo paradigma urbanístico, né, que a Companhia City inaugura em São Paulo, né, nesses loteamentos modernos, vamos dizer assim, contemporâneos. E depois vem os outros loteamentos. E a City Butantã, por exemplo, na década de 30, é um exemplo aqui neste lugar, né? Depois aqui Jardim Guedala também, que é um dos últimos loteamentos da Companhia City, se eu não me engano, anos 60,
que consolida também, inclusive, essa ideia de Morumbi, né? Morumbi, Butantã, ou seja, como áreas de valorização imobiliária. Mas, ao mesmo tempo, isso aqui não é somente uma área de valorização imobiliária. Isso aqui também é uma área em que populações de vários lugares, de vários contextos socioeconômicos diversos, foram habitando, morando, loteando essas terras. Mas é muito interessante a gente ver, assim, que é uma história que eu conto aqui com alguns detalhes, quando eu vou lembrar dos nomes e das personagens, que a quantidade de disputas pelas terras do Butantã, de certo modo, nos mostra que essas terras tinham alguma qualidade, tinham alguma possibilidade que havia para ser explorada no futuro. Parecia que havia alguma coisa que essas terras estavam mobilizando. Por quê? Porque isso daqui é conexão de São Paulo com Sorocaba, é conexão de São Paulo com Cotia, de São Paulo com o sul do Brasil, né? Então há uma perspectiva estratégica que se manteve nessas terras aqui, né? Nessa conexão, uma porta de entrada para esse oeste paulista. Então isso, de certo modo, garante essa qualidade específica para essa região. E um dado que eu gosto muito de lembrar para falar dessa característica que é muito própria daqui, é que essa sessão eleitoral aqui, a 376, se eu não me engano, que é do Rio Pequeno, várias reportagens foram publicadas aí nas eleições passadas, para prefeituras e acho que também para a presidência da República, acho que mais para as prefeituras, que mostram que, dada a diversidade desta região, de situações tão diferentes, de classes mais abastadas, classes mais populares, classes médias, o perfil eleitoral médio, as escolhas dos eleitores do Butantã, reflete quase que o perfil médio do eleitor do município de São Paulo, né? Então isso é uma coisa que é muito particular. Enfim, só sei que é o seguinte, que essa pesquisa me ensinou o que são esses caminhos, o quanto que esses caminhos foram mudando de lugar. Por exemplo, isso aqui é a antiga estrada de Itu, passa aqui em frente, nessa aqui quem abriu foi o Washington Luiz. Na verdade, aproveitando grosso modo o antigo caminho de Itu dos tropeiros que passava por aqui, por dentro da USP. Esse caminho foi suprimido, não existe mais, né? Esse aqui é um pouco mais recente, é da década de 20. A Raposo Tavares ali, ela é um pouco mais recente também, esse trecho aqui em cima do vale, porque antigamente ela subia ali pela Três Poderes, depois vinha... outro caminho também que é bem antigo, esse caminho que é a antiga estrada do DAE, e que depois se transforma em Avenida Engenheiro Heitor, como é que é? Eiras Garcia, isso. E estrada do DAE, né? Que também tem a ver com essa questão aí da Doutora de Cotia, né? A conexão da Doutora de Cotia com São Paulo, uma estrada de serviço que depois foi sendo convertida em estrada urbana. Enfim, mas isso foi garantindo essa qualidade específica para essa região, esta urbanização e essa perspectiva estratégica, né? E daí, só fazendo um link com o Rio de Janeiro, que por um acaso, eu com esse meu vício em pensar, em falar de caminhos, o lugar onde eu trabalho hoje passa bem em frente lá da universidade onde eu trabalho, a antiga estrada Rio-São Paulo, né? E que também foi aberta pela presidência do Washington Luiz, né? Que dizia que governar era estradas, né? Então acho que isso tem muito a ver com muito do que representa mesmo, né? Essa perspectiva de colonização dos territórios interiores, né? Da modernização, que é uma modernização que é tão excludente, que é tão elitista, que é tão racista, né? Que faz parte aí do nosso tecido sociopolítico brasileiro. Por isso que eu acho que pesquisar os caminhos, pesquisar a história dos lugares, a história da propriedade, né? Eu acho que isso nos diz muito sobre o tipo de sociedade que nós somos, né? E, enfim, eu acho que hoje, entre São Paulo e Rio de Janeiro, eu acabo entendendo um pouco melhor o que significa a urbanização brasileira, né? E acho que é só isso que eu queria dizer. Depois na conversa a gente fala um pouco mais. Muito obrigado.